Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de fé, de meditação, de introspecção. Momento de deixarmos Deus nos falar. A cada dia precisamos abrir o nosso coração para termos nosso contato espiritual. Isso será importante se nós quisermos sermos, se nós quisermos ser salvos no dia da segunda vinda de Cristo Jesus. Essa liturgia da palavra é para você que acompanha o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. 23 de janeiro de 2020, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum, na Igreja Católica Apostólica Romana. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Temos o ofício do dia no rito da celebração. Antífona da entrada. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos do 6º ao 9. E capítulo 19, versículos do 1º ao 7º. Naqueles dias, quando Davi voltou depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e címbalos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda senão a realeza? E a partir daquele dia, não olhou mais para Davi com bons olhos. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, sobre sua intenção de matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e preveniu-o a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, toma cuidado amanhã de manhã e fica oculto em seu esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai no campo onde estiveres e lhe falarei de ti para ver o que ele diz e depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias, derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isto e aplacando com as razões de Jonatas, jurou. E aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor, ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isto. Levou-o em seguida a Saul, para que ele retomasse o seu lugar como antes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 56, versículos do 2º ao 3º, do 9º ao 10º, do 11 ao 13, refrão 5º BC. É no Senhor que eu confio e nada temo. Todos. É no Senhor que eu confio e nada temo. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés.
e agressores me oprimem todo dia. Meus inimigos de contínuo me espezinham. São numerosos os que lutam contra mim. São numerosos os que lutam contra mim. É no Senhor que eu confio e nada temo. Do meu exílio registraste cada passo. Em vosso odre recolhestes cada lágrima, e anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia que eu vos invocar. Tenho certeza, Senhor está comigo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo, que poderia contra mim o ser mortal. Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz, e vos oferto um sacrifício de louvor, e vos oferto um sacrifício de louvor. É no Senhor que eu confio e nada temo. Repitamos. É no Senhor que eu confio e nada temo. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. A luz e a vida imperecíveis. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro, Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus os espíritos maus, que caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus, Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A primeira reflexão é do livro Palavra e Vida 2013, da editora Ave Maria. Que sabia a respeito de Jesus aquela multidão, hein? Possivelmente não muito. Que ele era de Nazaré, filho de um carpinteiro, e talvez um pouco mais, mas sabiam de algo muito interessante, que ele curava os doentes, que dava palavras de encorajamento aos necessitados. Isso era muito, pois eram tempos difíceis. Para falar a verdade, a vida tem sido dura para a maioria dos homens e mulheres ao longo da história da humanidade. O melhor de tudo é que em Jesus, Deus se deixou encontrar pelos pobres, e esses não foram desamparados.
Temos agora a reflexão de Antônio Carlos Santini, da comunidade católica Nova Aliança. Ele é o líder da comunidade, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada do Santini. Atiravam-se sobre ele para tocá-lo. Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Esta passagem do Evangelho mostra claramente a atração que Jesus de Nazaré exercia sobre as multidões. Todos queriam tocá-lo. Os evangelistas registram que o contato físico com Jesus era ocasião de curas físicas e libertações espirituais. Além daqueles episódios em que Jesus tocou o corpo de alguém com a intenção deliberada de curá-lo, como o surdo-mudo de Marcos 7, versículo 33, quando o Senhor enfiou os dedos em seu ouvido e tocou sua língua com a própria saliva, houve casos em que a cura aconteceu com o contato, sem que Jesus esperasse por ele. Foi assim que a mulher com hemorragia, em Marcos 5, versículos 25 e seguintes, se aproximou por trás e tocou-lhe o manto, sendo prontamente curada de uma enfermidade que durava 12 anos. No final do capítulo 6, São Marcos registra que os doentes eram levados a Jesus na esperança de pelo menos tocarem a franja do seu manto, sendo então curados. Esta constatação nos leva a considerar as consequências da encarnação do Verbo de Deus. Agora nascido de mulher, o Verbo tem um corpo que faz contato direto com nossa humanidade. O Deus inacessível, transcendente, puro espírito, põe-se ao nosso nível, oferecido ao toque de nossas mãos. Ele não faria assim se nós, os humanos, não tivéssemos necessidade deste contato direto. A experiência de Deus não se resume a uma fé quimicamente pura, que dispensa via sensorial. Não admira que os sacramentos da Igreja incluam uma matéria que apela aos sentidos: o vinho vermelho, a água fria, o óleo perfumado. Após a encarnação do Verbo, a graça se destina também aos nossos corpos mortais. Isto nos permite compreender a atração que os santos sempre exerceram sobre as multidões, que não se contavam em ouvi-los, mas os cercavam na expectativa de tocá-los. Foi o caso de Dom Bosco, nos últimos anos de sua vida, quando sua presença em cidades da França tornavam as ruas intransitáveis pelo acúmulo de fiéis. A outra consequência disso: o cristão portador de Cristo deve estar pronto a fazer contato com os outros, levando a eles não apenas o som das palavras, mas uma convivência mais próxima, a exemplo de Jesus, que se assentava à mesa com os pecadores e jamais fugiu ao toque de suas mãos. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Todos os que tocaram ficaram curados. Mateus 14, versículo 36b. Vamos ao santo do dia. São dois santos, né? São João Smoller e Santo Ildefonso. São dois santos no dia 23 de janeiro de 2020. Eu encontrei esses santos no site rs21.com.br da rede Século XXI. Vamos lá, então. São João Smoller, ou Smoller, não sei a pronúncia correta. João Smoller nasceu provavelmente no ano 560 na ilha de Chipre, na Grécia, onde seu pai era governador. Era funcionário imperial e, após ter ficado viúvo, resolveu consagrar sua vida inteiramente a Deus e ao próximo. No ano 606 foi aclamado bispo, vindo a ser patriarca de Alexandria. Viveu em tempos difíceis, marcados por guerras, fome e carestia. Dizem que pedia muito, e como ninguém tinha coragem de lhe negar ajuda, também recebia muito e tudo distribuía aos doentes, famintos e necessitados. Contam também que, como se fosse milagre, seu cofre nunca se esvaziava.
Em virtude de sua vida inteiramente dedicada a aliviar o sofrimento dos mais necessitados e a prover as necessidades dos mais carentes, recebeu o título de Esmoler, ou Esmoler, palavra que, ao contrário do que alguns ainda possam pensar, não significa aquele que pede esmolas, mas aquele que é caridoso, bondoso, que dá esmolas. São João Esmoler mantinha hospitais e asilos para velhos e enfermos, hospedaria para viajantes, e nenhum necessitado ficava sem ajuda, já que para ele os pobres eram seus verdadeiros senhores, pois representavam Cristo na terra. Aos que vinham dizer-lhe que entre os pobres que ele ajudava havia mentirosos e aproveitadores, ele respondia: prefiro ser enganado 10 vezes a violar uma só vez a lei da caridade. Seu cuidado com os mais pobres não se limitou a obras assistenciais. Lutou corajosamente contra a injustiça e a opressão reinantes em seu tempo, contra o confisco dos bens dos pobres por parte dos que os exploravam, e tomou medidas radicais em favor do povo mais simples, como, por exemplo, a fiscalização de pesos e medidas para que o povo não fosse enganado. Empenhou-se também em restaurar os bons costumes do clero, e 2 vezes por semana dava audiência pública na porta da igreja, ouvindo as queixas e reclamações do povo e procurando restabelecer a justiça para todos. Expulso de Alexandria pela invasão persa, em 619, refugiou-se na ilha de Chipre, onde veio a falecer. Santo Ildefonso também é santo do dia 23 de janeiro. Ildefonso nasceu em dezembro de 607, em Toledo, na Espanha. Teve uma vida religiosa intensa, aparições e experiências devido à intercessão de Nossa Senhora. Com a aprovação dos pais, o santo se tornou monge no mosteiro próximo a Toledo. Com a morte dos pais, herdou muito dinheiro. Com isso, ele ajudou os pobres e fundou um mosteiro para religiosas. Em 636, dirigiu o 4º Sínodo de Toledo, unificando a liturgia espanhola. Mais tarde foi eleito para o cargo de bispo de Toledo. Tentou se esconder para não aceitá-lo, mas foi convencido pelo rei dos visigodos. Ildefonso escreveu uma obra contra os hereges que negavam a virgindade de Maria. O santo defendeu a virgindade da Santíssima antes, durante e depois do parto. Exerceu importante influência na Idade Média, com seus livros exegéticos, dogmáticos, monásticos e litúrgicos. Morreu em 23 de janeiro de 667. É considerado doutor da Igreja e último padre do Ocidente, como são chamados os grandes homens da Igreja, que eram considerados pais no Oriente e Ocidente. São João Esmoler, rogai por nós. Santo Ildefonso, rogai por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, Shalom Adonai, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma expressão hebraica. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele há de prover, Ele proverá. Acredite no Deus todo-poderoso. E Maranatá, vem Senhor, Senhor vem. Nós estamos clamando pela segunda vinda do Cristo Jesus. Como disse o apóstolo São Paulo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na segunda vinda de Cristo. Quer dizer, será revelada naqueles que quiserem, aqueles que acreditarem que Cristo é Deus, fazendo parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. E aqueles que acreditarem e também pedirem perdão dos seus pecados, se arrependendo. Que todos nós nos encontremos na segunda vinda de Cristo Jesus na eternidade. Shalom, a paz de Cristo Jesus.